convite. Boa noite! Este é o EduCast, seu podcast de educação e cultura. Eu sou Flávia Abreu, sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos ondulados na altura do ombro. Hoje eu estou vestindo um vestido de fundo azul marinho, com flores e folhas de riscas brancas. Boa noite, meu nome é Tâmara Bianca, eu sou uma mulher parda, minha altura é de 1,70, uso óculos, tenho cabelo cacheado na altura do ombro, estou vestindo uma blusa azul clara. Nosso estúdio ele tem um fundo preto, estamos sentadas a uma mesa branca num estúdio de podcast. Então, nós fizemos esse podcast, o EduCast, com esse intuito, de conversarmos sobre educação, cultura, para a gente poder divulgar esses conteúdos pertinentes à educação que seja de uma maneira simples e clara, né? Semana passada nós teríamos uma entrevista com o professor José Pacheco, só que infelizmente ela teve que ser adiada, mas vai ser exibida, na verdade ela vai ser ao vivo numa live sábado agora às 5 da tarde. A gente teve uns problemas técnicos com a internet, mas isso não nos impediu de ter o professor José Pacheco aqui com a gente, né? Então hoje aqui conosco, né, a nossa queridíssima professora Solange Rocha. A professora Solange Rocha é doutora em ciências humanas, né, professora? Ciências humanas pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é mestre em educação pela UERJ. Ela tem bacharelado em licenciatura em História pela UFRJ. Ela é pesquisadora pela UF, perdão, professora, pela Universidade Federal Fluminense. Ela é pesquisadora na área de educação de surdos, professora do INES de História. O INES é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E ela é responsável por todo o acervo histórico do INES, desse Instituto de Surdo. Hoje, antes de dar a palavra à professora, nós queremos pedir desculpas pela falta de acessibilidade em Libras hoje. Como a gente está ainda desenvolvendo este canal, a gente tem um compromisso hoje, né? Hoje não de ter Libras aqui conosco, mas a gente vai conseguir legendar esse conteúdo quando ele for ficar gravado lá no nosso YouTube, tá ok, gente? Professora, fique à vontade. Gente, boa noite, Flávia, boa noite, Tâmara, todos aqueles que nos assistem. Então, eu no momento estou com um cabelinho curto, estou com uma blusa, uma camiseta vinho e estou aqui no meu cantinho, onde tem meus livros, onde eu penso, trabalho, escrevo, estudo. Ao fundo tem meus livros, né? Uma estante com livros. Eu estou sentada numa cadeira, de frente de uma mesa, de uma longa mesa, com vários trabalhos de alunos, livros, canetas, tudo aquilo que faz feliz um professor, uma professora. Isso aí, vida de professor. Então eu queria muito agradecer, parabenizar vocês, essa iniciativa de abrir espaço para discutir educação, para discutir educação de surdos, né? É sempre importante esses espaços, de modo que possa divulgar, né, algo que a gente pensa lá no Instituto. Para quem não conhece, o Instituto Nacional de Educação de Surdos tem 164 anos, é ligado ao Ministério da Educação, é um órgão federal, uma instituição federal, está ali nas Laranjeiras desde o século XIX, aquele prédio grande, né? Enfim. Mas é curioso, lá dentro nós temos uma dimensão muito intensa e muito forte do que é a história da educação de surdos,
as relações entre surdos e ouvintes, a língua de sinais, toda a cultura que se promoveu, cultura educacional, cultura política, cultura profissional. Nós temos isso lá no Instituto. É curioso que quando o aluno, ou nós mesmos, saímos, descemos o degrau e vamos para a rua, é como se aquilo se desfizesse, né? Se desfez. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o Instituto, não conhecem a educação de surdos. Às vezes observam na televisão um tradutor-intérprete ou outro, mas o que é aquilo? Aquilo é só a ponta de um iceberg. E acho que a iniciativa de vocês é puxar para o público um pouco mais da ponta desse iceberg. Que legal. Nossa, maravilhoso a sua fala. Professora, é uma história. E a gente se deliciou com a leitura. Nós já havíamos lido na época da graduação, quando a gente foi ao Congresso Internacional do INS. E a gente releu o seu trabalho para poder estar conversando com a senhora. Que delícia! Conhecer a história, de surdos, da maneira como a senhora escreveu. E aí eu tenho a primeira pergunta. Eu quero pedir, na verdade, para você contar um pouquinho sobre como foi construir esse acervo histórico sobre a educação de surdos no Brasil. Então, necessariamente vou falar um pouco de mim. Por quê? Eu entrei no Instituto em 82. Ano que vem, faço 40 anos de Instituto. Nossa. Eu era uma aluna, como vocês, uma aluna, né? Fui lá fazer uma especialização. Eu tinha me formado, fui para Portugal, depois acabei voltando, ia ficar lá trabalhando, mas alguma coisa não saiu do jeito que não deveria sair. É uma questão, sei lá, se do destino, do livre-arbítrio, enfim. Eu voltei e fui trabalhar numa escola que tinha uma professora do INES, né? Uma professora de geografia, e ela disse para mim: Solange, vai ter um curso de especialização lá no Instituto. Mas no Instituto, eu não conhecia o Instituto, nunca tinha ouvido falar, assim. Quer dizer, eu conhecia porque meus tios moravam ali na Soares Cabral, mas eu não essa ponta do iceberg, né? É isso que a gente... Vou usar essa metáfora agora nesse curso aí, dessas horas que a gente vai ficar conversando, desses momentos aí. E eu não tinha... Aí eu fui lá me inscrever, e quando eu subi aquela escadaria, eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu estava formada já em História, eu falei assim, eu nunca mais vou sair daqui. Foi assim, um amor à primeira vista. Eu falei, meu Deus. Aí entrei, fiz a matrícula, então eu acabei sendo chamada para fazer o curso. E aí, convivendo com alguns professores, tinha uma professora chamada Eulina, eram professoras antigas, algumas da década de 50 ainda, né? E eu ficava encantada com aquilo tudo, eu dizia assim, muito distante completamente da minha formação de História na UF, de 75 a 79, era uma outra experiência, uma experiência bastante intensa, né, por um período difícil, de exceção e tal, e a gente lá em História na UF, tudo era muito complicado. E aí eu chego numa outra cultura, né, numa outra história de uma instituição que se falava muito dos surdos, não era esse tempo histórico de hoje, da língua de sinais, falava-se muito em mímica, né, no início dos anos 80, era a questão da mímica, então eu logo aprendi, fui batizada com o meu sinal, por causa dos três sinais que eu tenho aqui, e eu comecei a fazer interagir profundamente com aquela instituição. Eu estudava só no horário, mas eu tinha vontade de ficar mais, alguma coisa ali me atraía, e eu acabei me envolvendo, fiz peça de teatro, fui fazendo minha formação. E fui entendendo que... Aí, eu acho que nesse ano, 82, o INES comemorava 128, sei lá, quantos anos. E eu olhei para aquilo e falei assim, mas, meu Deus, essa instituição está cheia de história. E aquilo ficou dentro da minha cabeça. E eu comecei a me apaixonar. É claro que é a minha vida profissional, é a minha formação profissional, mas eu preciso falar, eu preciso ser honesta, foi uma paixão. Eu falei, nossa, quanta coisa interessante. E eu comecei a pensar, isso o tempo vai passando, eu comecei a pensar, onde é que estão essas fontes? Cadê os documentos?
Não é possível, 160 e tantos anos, na altura 120 e tantos anos, tem que ter um documento. Aí é aquela coisa que vai convergindo. Eu vou dando alguns saltos, porque senão dá. Quando foi em 97, eu já era professora, já fiz concurso, fui aprovada, já estava dando aula. Em 96 para 97, eu acho que o INES ia comemorar 130 anos. Agora me perdoe, eu estou... Sem problema. É tanta coisa assim. E aí a direção geral me chamou na altura, a professora Leni, né, e disse assim, Solange, porque assim, havia já circulando que a Solange estava interessada na história do INES. Eu era professora de história, tinha outros colegas também, mas aí acabaram me chamando. Em 86 já fui nomeada numa portaria para fazer parte de um grupo de professores que iam cuidar de organizar um acervo. Acabou que eu fiquei com isso, os colegas foram se aposentando, foram saindo, e eu fiquei até hoje. Essa portaria, para mim, é a mais importante da história, para mim, do Instituto. Né? Nossa, foi praticamente uma missão, né, professora? É incrível. Eu levei aquilo. Então, aí depois, tempos depois, eu fui chamada para fazer um pequeno histórico do Instituto. Aí eu falei, mais uma vez, já aquela ideia que eu tinha lá atrás, onde é que estão as fontes? Aí lá fui eu procurar. Tinha uma salinha ao lado do gabinete com umas estantes, né, aquelas estantes bonitas, né, de uma madeira antiga e tal, com livros raros, livros do século XIX, XX, sobre história e educação de surdo, alguns do século XVIII, que não tem aqui na América Latina, não tem mesmo. E aí eu falei assim, eu falei, bom, mas cadê os documentos? Aí não tinha, eu tinha alguma coisa num armário, em outro, né? Porque as instituições têm o seu modo de guardar, né? E aí eu falei, vou para o porão. E fui. Entrei naqueles porões e encontrei, era como se eu tivesse entrado numa mina e tivesse encontrado uma pepita de ouro. Legal. Porque eu encontrei um conjunto de documentos que eram os livros administrativos, pedacinho do século XIX e as primeiras 4 décadas do século XX. Todo o movimento administrativo da instituição, tudo que vocês possam imaginar. Correspondências emitidas, recebidas, notas em relação à dotação orçamentária, à obra. Aí eu começo a descobrir o Instituto começa a se desvelar nesses documentos. E se desvela de uma maneira muito interessante. Por quê? Bom, eu ouvia dizer, assim que entrei no Instituto, que o Instituto foi oralista durante 100 anos. Quer dizer, para quem não sabe, existe uma tensão muito grande, sempre foi assim. Quer dizer, o campus se funda com 2 escolas, que é chamada Escola Alemã e Escola Francesa, que é um conjunto de práticas metodológicas e de perspectiva da educação de surdos. Então, a escola alemã, né, defendida pelo um pastor alemão, Samuel Heineken, e a escola francesa, defendida pelo Abad Lepé. É como se eles fossem os fundadores desse conjunto de ideias organizadas. É claro que um pouco antes, alguns pioneiros já faziam alguns trabalhos, principalmente de surdos de classes mais abastadas, enfim, né? Mas essas 2 escolas sempre tiveram ali uma tensão, né? E eu fiquei começando a observar e dizer assim, mas peraí, aquilo que me diziam, né, na formação, que o INES era oralista, não sei o quê, quando eu comecei a fazer a investigação desses documentos, eu vi assim, 1909, uma solicitação de intérprete. Nossa! E o ofício era intérprete. Aí eu falei, peraí, aí tem. Aí eu comecei, porque assim, em história, para mim, na minha linha, você precisa se valer do documento. Eu não sei fazer, eu acho, a minha opinião. A gente tem opinião sobre muitas coisas, né? Sim, pensando normalmente, mas o documento, para mim, é ele que me dá o norte. Isso também, professora, é interessante você falar, porque assim, às vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas não conhecem esse tipo de fala, né? Do historiador, né? Dos documentos, né? Do acervo. Então, assim, são palavras, são conceitos que não estão no nosso cotidiano. E falar também, assim, se
se você puder falar nesse momento aí um pouquinho, o que é esse oralismo, né? Essa questão aí, a gente ir desenvolvendo isso, porque também alguns das pessoas que estão nos assistindo também não devem estar entendendo muito bem. Eu vou explicar direitinho. Mas, assim, essa questão da organização do acervo, quando eu encontrei esses livros, eu falei assim, bom, precisa ter um espaço. E eu andava pela instituição, tinha quadros, tinha esculturas, algumas esculturas um pouco assim num canto de um lugar. Eu falei, não, isso precisa ser organizado num espaço. E aí eu comecei a organizar isso, tem mais ou menos uns 20 anos, 15 anos, eu não sei direito, eu tenho que ver direito. Eu sei tudo assim, né? Mas já tem um pouco mais de uma década e meia que aquele espaço está organizado. Convido a todos que puderem ir lá, o Instituto é público, portanto pertence à população brasileira, é com o dinheiro do povo brasileiro, que tudo que é público é financiado, né? Então, vocês podem ir lá, marcar visitas, conhecer aquilo tudo, aquilo que são fragmentos, você não reconstitui totalmente uma época, né? Mas você tem esculturas feitas pelos surdos, você tem livros raros, e essa documentação que eu organizei, né? Só que ficou faltando uma coisa. Cadê a documentação de 1855, 56, até essa que eu encontrei? Então, tem 50 anos de documentação. Eu falei, bom, nos porões não estavam. Estão todas no Arquivo Nacional. Então, no Arquivo Nacional, toda a documentação das 5 primeiras décadas do Instituto se encontra lá no Arquivo Nacional. E são documentos interessantíssimos. Mas vocês não podem ter uma cópia para mostrar lá? Só pra... por exemplo, para fazer o livro, aí esse aqui tá, para fazer o livro dos 160 anos, esse que eu lançou agora, demorou, era para sair em 2017, 2018, mas saiu em pandemia, um monte de coisa. Já foi publicado, professora? Oi? Ainda não foi publicado, né? Foi publicado, tá lá, esperando vocês, é só ir lá. A gente já a gente tem de 10 anos atrás. Esperamos ansiosamente esse para ir. O primeiro que eu escrevi é o menorzinho, tá até ali, que foi em 1997. Olha como os tempos históricos nos ensinam. Em 1997, eu escrevi um texto, coloquei algumas fontes, era um anexo da revista Espaço. 10 anos depois, eu fiz esse que está em suas mãos, Tâmara, nas suas mãos. Esse já tem acessibilidade, ele está em Libras. Você tem um CD, você clica diacronicamente com a linha do tempo, ano tal, ano tal, ano tal, e vai abrindo as fontes e cai uma tela de intérprete e ali tem muito acessibilidade. E 10 anos depois, já é uma outra mídia, né? Já é uma outra mídia, essa aqui. E essa aqui tem o professor Ricardo Boareto, surdo, que narra a história da educação de surdos, né, do INES, né, em língua de sinais, em Libras, e em língua de sinais internacional. E tem legenda em português e inglês. Por quê? No acervo, a gente recebe muitas visitas de surdos de outros países, tudo quanto é canto do mundo. E aí eles querem levar o livro para casa, mas fica sem acessibilidade do seu conteúdo também em língua de sinais. Por isso que a gente fez também em língua de sinais internacional. Que legal, muito bom. Mas, voltando à pergunta em relação às metodologias, é a forma como o campo se formou. Então, assim, no século XIX, muitos congressos foram realizados, né, em que se debatia a educação de surdos. Fala-se muito de um congresso que aconteceu no ano de 1880, na Itália, né, em Milão. Então, esse congresso ele é muito citado no campo da educação de surdos como um congresso que amarrou a mão dos surdos, que proibiu a língua de sinais. Mas se a gente se debruça nas atas do congresso, a gente vai ver que não é bem assim, né? Mas, de toda maneira, o debate entre essas ideias, né, esse conjunto de ideias que é a escola alemã e a escola francesa, a escola alemã defendendo a aquisição de linguagem oral e a leitura labial como caminho para a educação, e a escola francesa, ao contrário, defendendo
a língua de sinais, a oralização, defendendo tudo que seriam os métodos mistos e combinados, né? Então, a gente tem essa tensão, e essa tensão não se resolve, e não é para ser resolvida. Na verdade, a necessidade de resolver isso é uma imposição de uma visão em relação à outra. Existem escolhas que as famílias fazem, né? Não, eu quero conduzir meu filho por aqui, eu quero que a escolarização do meu filho seja assim. Isso não está certo nem está errado, é a escolha da família. O que não pode acontecer, e a gente já tem bastante conhecimento para isso, dentro do campo, é que o surdo não tenha reconhecimento de sua singularidade linguística. Isso é gravíssimo. Sim. Então as pessoas falam assim, vamos incluir os surdos, mas em que é incluir os surdos? Às vezes é incluir na tua perspectiva, você fala assim, vamos botar ele junto com os ouvintes, está incluído. Mas ele não ouve, ele tem uma outra experiência como sujeito, como ser humano existencial, cognitivo, que vocês, né, pensarem. E se isso não está considerado, não há inclusão. Há uma inclusão física, ele está ali, mas se ele não é considerado na sua singularidade linguística, não há inclusão. Exato. Não há inclusão. Ele não participa. Por isso, o compromisso da Flávia e da Tâmara nessa nossa fala, que assim que for possível, né, colocar a legenda nessa nossa conversa e mais para frente o tradutor e intérprete traduzindo a nossa fala também. Sim, porque é muito complicado para o surdo. Enfim, mas vamos lá. Professora, foi maravilhoso isso que a senhora Se falou. vocês deixarem, eu vou falando. Fique à vontade, a gente está só no deleite. Estamos só colhendo. Foi muito importante isso que a senhora falou sobre a inclusão de surdos, porque a gente que está em escola, a gente vê o quanto é difícil para as pessoas perceberem que existe essa diferença, né, linguística, e o quanto a língua é importante para o sujeito. Né? E era uma das nossas perguntas. Então, brilhantemente, a senhora explicou isso, eu acho que foi de grande clareza, tá? Para os professores, para os pais, né, que estão nos assistindo. Porque acho que as pessoas não têm assim, muito essa noção de que Libras é uma língua, né? Então, é uma língua como outra qualquer, né? Tem a função semântica, sintática. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou professora há muitos anos no Instituto, e de todos os segmentos, fundamental, 1 e 2, ensino médio, pós-graduação, estrito, lato, agora tem o mestrado e tal. Quando eu entrei no Instituto, e de uma maneira geral, que a gente chama o Estado da Arte da Educação de Surdos ali nos anos 80, 90, né? Quando a compreensão de hoje estava ainda muito distante, os surdos ficavam estacionados na primeira série do fundamental, porque eles não escrevem, eles não estão alfabetizados, eles não. Então só se via, só se observava os nãos, né, e não se conhecia a potência do surdo. Não se trabalhava essa potência linguística, essa potência intelectual, cognitiva. Então, ficou ali uma geração bastante prejudicada em relação a essa compreensão. É claro que a língua de sinais, a gente fala assim, é uma língua natural dos surdos. Eu acho que até depois contra quando se fala isso. A língua de sinais é uma língua. É uma língua, e uma língua importante para os surdos. Assim como a língua portuguesa, enfim, mas ela não brota. Eu fico preocupada quando se fala em língua, eu não sou linguista, eu sou historiadora, mas quando se fala língua natural, fica parecendo que a criança vai brotar a língua de sinais dela. Não, ela tem que estar exposta, né, como qualquer outra língua. Isso, Flávia. A gente não pode achar que, se a gente reforça muito isso, as pessoas vão achar, mas o surdo, a língua vai para... Olha, o alemão, o inglês, o francês não brota na gente. Sim. É uma língua, então vamos pensar em processo de aquisição dessa língua, que essa criança esteja exposta desde criança a essa língua. É claro que em famílias cujos surdos
tem pais ouvintes ou que tenha pais surdos, via de regra, existe uma linguagem familiar em que se criam códigos de comunicação, mas que isso não é a língua de sinais. Sim. Quando ele vai para o social, aquele código familiar, ninguém vai compreender. Não funciona. Porque não é uma língua. A Libras, sim, porque é uma língua compartilhada. Né? Então, essa compreensão a gente precisa ter. E é claro que a dificuldade, o desafio em relação à língua portuguesa é um desafio que a escola precisa se aprontar. Os surdos estão ali esperando. Eu acho que a dificuldade está muito com a gente, com os professores. Como é que a gente vai caminhar com essa questão de aquisição da língua portuguesa? Vou contar uma história para vocês rápida. Há uns 10 anos atrás, acho, estava passando aquele filme Olga, né? Não sei se vocês sabem a história da Olga Benário, que teve aqui no Brasil, veio como segurança do Luiz Carlos Prestes, e depois a polícia do Getúlio entregou ela para os alemães e ela acabou morrendo no campo de concentração. A sua filha, Anita Leocádia, hoje é professora da UFRJ, uma grande professora, enfim. E aí eu fui com eles, porque eu estava dando Segunda Guerra Mundial, e fomos para o cinema, assistimos um filme, depois fizemos um debate e tal sobre o filme. E o debate era riquíssimo, todo em língua de sinais. O debate era riquíssimo, muito rico, né? Os alunos levantavam questões incríveis, o filme é muito denso, muito forte, não sei se vocês assistiram. E lá pelas tantas, um aluno me perguntou: professora, ela foi entregue aos nazistas por ser comunista ou por ser judia? Isso é uma sofisticação de pergunta, né? Muito interessante e tal. Por que eu estou falando isso? Eu voltei para casa naquele dia, me achando, eu falei: nossa, Solange, você realmente, que professora, olha, eu quase não dormi de tamanha felicidade pelo retorno que eles deram no debate. Perguntas interessantíssimas, tudo em livro. Aí eu fiquei muito prosa, sabe? Nossa Senhora, eu já acordei, fui pulando no instituto e fui fazer a avaliação em língua portuguesa do evento. Tá? Nós assistimos o filme e fizemos o debate em língua de sinais. Preste atenção que isso é um pulo do gato. Aí eu fui fazer, a professora toda prosa foi fazer a avaliação em língua portuguesa. O desempenho não foi o mesmo. Mas não foi o mesmo. Foi muito distante. Então aquela minha alegria toda e me levou a refletir. E o que acontece nas escolas brasileiras com os surdos? Ele é avaliado por esse desempenho na escrita. Verdade. E não no desempenho que ele teve em língua de sinais para debater o filme. Fizeram, entende? Sim, então, sim. Isso é simples, mas ao mesmo tempo complexo. Mas é só isso, gente. Então, assim, você não tem como dizer, não, ele não sabe, olha, ele não está escrevendo como se escreve não sei o quê. Então, e o decreto 5626, que tem a legalização, né, reconhecimento da língua de sinais da lei, e depois o decreto que regulamenta. E lá eles têm direito hoje de em concursos públicos, né, terem suas provas corrigidas como segunda língua. Só que isso, como vocês estão falando aí, batendo nessa tecla importantíssima, não chega à população. As pessoas não têm essa compreensão. Quando eles chegam nas escolas, eles ainda estão zerados, a compreensão. Então, eles estão zerados, não. Aquelas consciências que estão ali organizando pedagogicamente o cotidiano de uns, também eles ainda não conseguiram compreender isso. Não chega essas informações, né? Chega pouco. Né? Outra coisa, uma coisa que eu estava pensando, eu lembro quando eu fazia pedagogia lá no INS, né? A gente fazia esses debates, né? Primeiro, antes de falar do que você já estava falando, a questão da avaliação no Brasil é muito difícil, né?
a gente não consegue avaliar de fato os alunos de uma forma geral, né? A gente ainda tem essa mente arcaica de olhar para uma prova e achar que essa prova é que vai determinar o que aquele aluno é, né? Então, a gente precisa muito repensar a nossa questão de avaliação, né? E essa coisa que eu estava falando quando eu estudava lá no INES, eu pensava assim no papel do Instituto mesmo como divulgador, né? Eu percebo que ele divulga pouco, ele né, do governo federal, né? Acredito, eu não sei, né, eu posso estar falando uma besteira, mas que tenha verbas para divulgação, né? Divulgação na grande mídia mesmo, e a gente vê pouco isso, parece que tudo isso fica restrito às pessoas que ousam entrar no INES. Isso é um grande desafio também. Nas aulas de história, Flávia, não sei se você lembra, se a gente fez essa discussão. O Instituto, durante muitos anos, eu diria décadas, era a única instituição de educação de surdos no Brasil. Sim. Né? Você tem relatórios, né, dos diretores, tem um relatório de 1886 em que mostra um quadro de instituições de surdos em 19 países. Então, você tem a Alemanha com 90 escolas, você tem os Estados Unidos, se eu não me engano, com 55, a França com 60 e o INES, o Brasil. Então, o INES assumiu uma série de funções ao longo da sua história, né? Daí a minha admiração por essa instituição, a minha deferência com todas as suas dificuldades de instituição pública, singular, na sua hierarquia no Ministério da Educação e tal, e nas gestões, né? Enfim. Mas é uma instituição que assumiu responsabilidades muito cedo. Na sua fundação, já em 56, você tem divulgação nos jornais. Olha, estamos abrindo um instituto, o diretor é um surdo francês, professor e tal. E aí, no primeiro ano, nós temos 3 ou 4 alunos matriculados. E aí, no segundo ano, mais 4, no terceiro... Era uma escola pequena, particular, de propriedade do UE. Mas sempre havia uma necessidade, isso que vocês estão levantando para agora, de fazer essa divulgação. E é um tema que precisa ser estudado, sabe, Flávia? Para ir para o mestrado, para o doutorado, para vocês aí. Eu acho que é importante, porque, veja bem, nesses documentos que eu encontrei, nessas pepitas, né, que eu encontrei, você tem uma série de cartas, uma sequência de cartas de paz de 1920, 21, 22, 23, 30, 40, não sei o quê, correspondências. Solicito uma vaga para o meu aluno, para o meu filho ou minha filha surda. São cartas interessantíssimas que, primeiro, a gente pode investigar, né, estudar a visão que os pais tinham dos seus próprios filhos ou dos tutores, né, pai e tutores. E eram cartas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E aí eu tenho uma pergunta. É isso que vocês estão falando. Como essa informação do Instituto chegava a essas famílias e não a outras? Que tipo de são famílias privilegiadas? Depois você vai fazer um perfil, que eu estou estudando, um perfil socioeconômico dos alunos do INES, em algumas décadas, né? Principalmente nas primeiras décadas do século XX, você vai ver que tem alunos de classes menos abastadas, de mais abastadas e tal, mas a informação chegou. O que aqueles meninos e meninas, os meninos, uma coisa, depois eu vou falar das meninas, conseguiram entrar no Instituto, mas de que maneira? Como é que chega? Nos anos 50, a mesma coisa, a diretora Ana Rimoli, eu lembro que eu levantando documentos, né, ela fazia muito contato com a imprensa, ia em programas, né, para divulgar a instituição, mas me parece assim, eu acho que até há essa iniciativa, veja, foi criada em 2011, por acaso na minha gestão, sob minha responsabilidade e iniciativa, a TV INES, né, que infelizmente ela foi descontinuada. Infelizmente, tinha uns conteúdos maravilhosos. E também era um modo também de fazer televisão e um modo também de que quem faz televisão, olha, que ali
é daquela maneira que se faz televisão para esse contingente imenso. As pessoas falam aí 6, 9, 12 milhões, os censos são sempre muito inseguros, os dados são muito inseguros, mas são cidadãos brasileiros, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar a pergunta. Eu acho que não é que o INES não faça essa divulgação. Eu acho que é por que essa divulgação não entra, não penetra na consciência da sociedade brasileira, de uma maneira geral, de modo que possa impactar positivamente esse cidadão surdo, não só na escolarização, como na socialização, no acesso aos bens culturais, enfim. Então, essa invisibilidade, né, do surdo, né? Ele está aí o tempo todo e a gente não percebe, né? Exatamente. E a gente vê isso muito refletido na formação, né? Na formação do professor, por exemplo, eu tenho muitos colegas que reclamam que não teve uma formação apropriada para esse tipo de coisa. E aí, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente pratica, a gente busca o conhecimento, essas coisas vão se desmistificando. Eu, pelo menos, só vim conhecer quando eu me interessei pela Libras e fui atrás do curso. E lá a gente fez a graduação. Então a gente vê que é um conhecimento diferente porque a gente fez a graduação no INES. Mas nem todo mundo tem esse repertório que a gente teve a oportunidade de ter dentro do INES. Eu estou só respondendo aqui, professora, desculpa, tem uma pessoa perguntando se tem intérprete, né? Então, eu vou agora esclarecer novamente para quem está entrando agora. Hoje a gente não tem intérprete, mas a gente está com compromisso de quando postar esse vídeo no YouTube, ele vai ter a legenda. Tá ok? Eu posso em Libras. Ela fala, então, isso. Então, hoje a gente está avisando que não temos intérprete, porém, a gente assume o compromisso de quando esse vídeo for, né, lá para o YouTube, a gente vai legendá-lo para torná-lo mais acessível. Sinal de YouTube, assim? Não é assim. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. De vez em quando eu estou olhando aqui, mas é para tentar responder, ok? Eu só queria falar mais uma coisa em relação a essa divulgação, voltando para o Instituto, ele acaba assumindo, hoje ele é considerado um centro de referência na área da surdez, até como atribuição regimental mesmo, é uma das ações mais importantes do Instituto, né, que é subsidiar, é uma atribuição regimental, subsidiar nacionalmente a política de educação de surdos no Brasil. E sempre foi assim. Por ser uma única instituição, por exemplo, tem um período, uma longa gestão de um diretor chamado Tobias Leite, de 28 anos, ele, além de atender alunos na instituição, ele já tinha essa preocupação com os surdos de outras províncias. Então, ele trazia livros, né, da França, da Alemanha, da Itália, mandava traduzir e distribuía para as províncias. De modo que as pessoas pudessem saber como trabalhar com os surdos. Só que, assim, esses espaços não foram criados. O Instituto ficou só único, isolado, com esse peso enorme histórico, né? De ser um farol para a educação de surdos no Brasil. Lembrando que o Instituto é fundado para meninos e meninas, é um instituto misto, mas com 20 anos de fundação as meninas são descontinuadas, elas não podem mais seguir estudando, com o argumento de que não tinha as instalações adequadas para uma escola mista, e elas só voltam 50 anos depois. Nossa! Só tinha uma escola, esse instituto, e 20 anos depois da sua fundação ele fica só para os meninos. Então, isso é um impacto até hoje na própria escolarização das meninas surdas. Tanto que hoje, eu sempre falo para os meus alunos, são 2 estudos, a história da educação das surdas e a história da educação dos surdos. É diferente, né? Então, assim, tem muitos aspectos, claro, que convergem, né, de uma maneira geral, mas quando você vai fazer essa discussão, você vai encontrar muitas
nesse enfoque. Então é muito ruim as meninas, e tem coisas muito curiosas no Instituto. Vocês imaginam, o Instituto ficou esses 50 anos sem, veja a função que o Instituto cumpria para a sociedade, e aí isso é contraditório com o que a gente está dizendo aqui, mas afinal de contas o Instituto divulga ou não divulga seu trabalho? Vejam, tem um pedido de intérprete, salvo engano, em 1914 ou 1913, preciso ver direitinho, que é uma solicitação de uma autoridade judicial, dizendo assim, para o diretor, senhor diretor do Instituto Nacional de Educação, do Instituto de Surdos Mudos, no dia tal, a tal hora, eu quero que o senhor me mande um intérprete para interpretar o casamento de uma surda muda. Olha a função, né? Isso, quer dizer, a sociedade, de alguma maneira, sabia que existia um instituto, pelo menos essa autoridade judicial, né, da justiça. Interpelou a instituição, interpelou o instituto, solicitando, não estava pedindo não, marcou horário e tudo, solicitando o intérprete. Agora vejam, isso tudo a gente vai pensando, né? Puxa, mas as mulheres não podiam estudar lá, mas ao mesmo tempo elas eram reconhecidas com uma certa cidadania na medida em que há uma interpelação de modo que ela pudesse ter conduzido a cerimônia do seu casamento com a presença de um profissional. Então, são muitas coisas para a gente olhar. Muitas coisas interessantes. Eu acho que você está deixando assim, muita gente que hoje pretende um mestrado, um doutorado, assim, com água na boca. Tem muitas fontes aí, o índice é riquíssimo, né? Professora, uma outra pergunta sobre essa grande difusão de vídeos em libras, de materiais sendo produzidos hoje em dia. A gente vê que, para a construção desse acervo histórico, a senhora teve que procurar, teve que buscar, né? Tem acervo que a senhora achou no Arquivo Nacional, no Porão, e hoje a gente já vê que, com a internet, são criados inúmeros produtos, inúmeros materiais voltados à cultura surda. E assim como nos dias de hoje a internet ela trouxe bastante benefícios, com ela também vieram novos problemas. Eu queria saber o que a senhora pensa sobre isso dentro da cultura surda. Eu não faço uma investigação profunda, porque, como você disse, é muita coisa. Com o pouco que eu conheço, tem coisas muito interessantes produzidas, né, pelos surdos, muito interessantes, mas tem outras coisas também que talvez não sejam... É difícil falar. Vou falar um pouquinho da minha área. Existem alguns sítios, né, como dizem os portugueses na internet, que falam sobre história da educação de surdos. Eu acho um pouquinho complicado, porque existe uma narrativa que houve um tempo que os surdos eram felizes, usavam libras, depois veio um congresso malvado, amarrou a mão, depois veio o super-homem americano, que é o William Snow, que disse língua e todos foram felizes para sempre. Essa lenda, ela complica muito a nossa vida, porque a lenda é uma moral da história, tem a moral da história, né? Mas ela nos distancia do documento. Ela nos distancia de nos aproximarmos da complexidade que é. Quem falava até então, eu estou falando isso agora, de educação de surdas e educação de surdos, que são histórias diferentes. Então, assim, essa lenda, do meu ponto de vista, ela oblitera a nossa, ela atrapalha a nossa compreensão. Ela torna opaca a nossa compreensão da complexidade do campo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que a mim surpreendeu. Quando eu fui para o Arquivo Nacional, e olha que eu já olhei aquelas pastas há 10 anos atrás, né? Mas para terminar isso, para fazer esse aqui, eu falei assim, bom, o texto básico é o mesmo dos três, foi um surdo francês que criou, tem o endereço do índice, aqueles mesmos endereços e tal, então tem uma coisa que é básica. Mas o passado, ele só expande. Se você amplia só os seus documentos, você expande. E eu estava com foco maior em aluno. Se tinha registro de aluno, para trazer mais essas vozes que são apagadas, que geralmente os documentos são muito administrativos, burocráticos, você não tem a voz, né, a fala. E eu encontrei coisas interessantes para esse livro dos 160 anos. Um deles
que me surpreendeu, vocês sabem que a prerrogativa de fazer matrícula no século XIX no Instituto era, estar vacinado, alô? Se não fosse estamos vacinadas. Atenção, se não tivesse vacinado, não podia se matricular, né? Ali durante o século XIX, segunda metade, surto de febre amarela. Isso é uma cultura ótima do Brasil, né? Fechou algumas vezes, né, de surto de gripe, surto de febre amarela e agora a Covid. Então, esse movimento que a gente tem, o Instituto está abrindo aos poucos, né? Mas o que me surpreendeu foi o seguinte, nos anos 70, acho que em 1874 mais ou menos, as meninas estavam sendo descontinuadas da instituição. E aí eu encontro um documento, prerrogativa para matrícula, vacinado e livre, não podia ser escravo. Nossa. Está no regimento, não podia ser escravo. Detalhe, o censo do Império, do final dos anos 70, 1870, você tem o quantitativo de surdos no Brasil livres e o quantitativo de surdos no Brasil escravos. Meninos e meninas, escravas e escravos, surdos, escravizados, né? Sim. Não podiam estudar. A pessoa escravizada não tinha direito, não tinha acesso. E aí eu me deparo com um documento que é uma conversa entre o diretor e uma autoridade do Império, e o diretor dizendo o seguinte, olha, a menina escrava Raquel está pedindo para estudar no Instituto. Eu acho que não há problema em matriculá-la, porque o seu proprietário já lhe alforriou. Então, eu tenho aqui a carta de alforria. Entende? E tem essa carta de alforria lá? De alforria? Flávia, você é maravilhosa. Eu fiquei assim, eu falei, se é um despacho administrativo, a carta está anexada. Sim. Mas aí houve um movimento do arquivo, me parece, de fazer uma coleção da escravidão e ela foi desmembrada e não estava. Mas a gente tem como recuperar, porque assim, e aí isso abre algo que eu não tinha pensado. Eu nunca tinha pensado nesses anos todos, dessa questão do surdo escravizado, né, lutar por uma vaga na instituição. Uma menina, e justamente no último ano em que eram aceitas meninas na instituição, olha que riqueza. Aí você vai fazer pesquisa anterior a isso, você vai encontrar, como eu tenho uma orientanda de mestrado, a Andréia, que ela está pesquisando jornais de época, e você já começa, antes mesmo da fundação do Instituto, você já encontra anúncios de jornal de escravos surdos fugidos. Então, você tem aí, entende? Então, assim, isso tudo nos interessa para estudar, para compreender, né, como é que se dá essa construção do cidadão surdo na sociedade brasileira do século XIX, escravizado e depois já livre e tal. Aí você começa a fazer estudos das primeiras décadas, você vai pensando, puxa, qual é o perfil do INES, né? Porque sempre nos censos você tem mais surdo negro do que branco. Aí você vai olhar, fazer um estudo de imagem, né? A partir dos anos 30 a gente tem muita fotografia do Instituto, a maioria é de negro ou de branco. Então é isso, é muita coisa, gente. E nessa década de 30 foi quando teve, né, a visita de Cecília Meirelles, não é isso? Lá no INE? Isso, a Cecília era uma jovem jornalista, professora, e ela tinha uma página de educação, né, no Diário de Notícia. Sim. E acho que ela era amiga também, pessoal, era um grupo de intelectuais ali do diretor Dr. Armando Lacerda, que era primo do ex-governador do Brasil, do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, e ela fez 3 matérias muito interessantes, bastante detalhadas, né? Algumas crônicas, né? Sobre essa visita. Foram muito interessante. Nossa, tem uma parte que eu tento estudar a arquitetura do Instituto, porque desses anos 30, antes
dessa conformação atual do Instituto, com aqueles anexos laterais, né? Então, ela fala, entro e dou de cara com uma escada, a gente tem um trecho que a gente conseguiu da sua tese de doutorado. Eu vou ler para você, peraí. Vou ler para todos ouvirem, né? Só um minutinho. É muito legal. E assim, a gente que conhece o INES, né, a gente consegue visualizar, né, o que ela está falando, o que ela está descrevendo, né? Isso foi em 1931, não é isso, se eu não me engano? Sim, as primeiras crônicas foram mais ou menos nessa época mesmo. Então, né, é assim. E assim, com esse ritmo de quem vai realizar uma obra em que põe toda a sua esperança e de quem tem confiança no idealismo verdadeiro dos homens da Revolução, que o doutor Armando Lacerda nos conduz pela ala esquerda do edifício, a uma larga escada que vai ao segundo pavimento. Sob essa escada, longos bancos de madeira, e de um lado para o outro, espreitando curiosos, gesticulando, rindo, encolhendo-se com desconfiança pelos cantos, ou olhando passivamente ao acaso, umas 12 crianças, vestidas de macela azul, nos aparecem com essa estranha fisionomia, dos que não ouvem e não falam, e que nos dão a impressão de os podermos de repente desencantar. Vamos recebendo instruções sobre a sua mímica. Um bate no meio da testa comunicando-se com o companheiro. Está indicando que eu sou o diretor, diz-nos o doutor Armando Lacerda. Outro junta todos os dedos e abre depois no ar, imitando uma explosão. Refere-se ao magnésio da fotografia. A certeza de que vão ser fotografados enche-os de alegria, endireitam a roupa, abotoam a gola, tomam mesmo atitudes de certa importância e divertem-se muito com todos esses preparativos. Pela primeira vez, nos encontramos diante de tantos surdos mudos. Passa-nos pela cabeça um mundo de coisas várias. Todo o mistério do pensamento daquelas crianças perturba-nos. Lembramos que esse milagre das comunicações entre o nosso espírito e o ambiente ocorre-nos o velho aforismo: nada existe no pensamento que não tenha passado pelos sentidos. Cecília Meirelles, Jornal Diário de Notícias, 12 de fevereiro de 1931, página 7. Olha, aqui, só nessa fala a gente percebe tantas coisas, né? A questão da fala, né? Dos surdos mudos, dessa inquietação do que se passa na cabeça dessa criança que não fala e não ouve, né? Ainda são nossas inquietações no nosso dia a dia também. Quem trabalha com aluno surdo hoje, né? A gente, com todos esses estudos, a gente entende um pouquinho mais, né? E percebe como faz falta, né? A língua para o surdo desde a tenra infância, né, professora? Eu só queria falar para quem nos assiste, ou que nos ouve, enfim, que esse trecho da Cecília Meirelles, que você leu, que é um espetáculo, sim, tem um documentário que é da TV INES, e esse é um documentário que eu, por acaso, eu sou a âncora do documentário, e a intérprete está interpretando, e tem a interpretação já em Libras desse trecho. Então, INES, Presença da Educação Brasileira. Eu vou ficar devendo a vocês o link, vou passar o link para vocês vocês passarem. A gente coloca nas nossas redes também. Isso. Estou tentando achar aqui no YouTube, mas vamos lá. Tem uma próxima pergunta aqui, professora, sobre o livro 150 anos. Você escreveu o livro 150 anos do INES e na sua escrita você diz que foi um grande desafio, foi uma tarefa árdua encontrar um nexo para organizar o texto. A gente queria saber o que te inspirou para escolher essa linha, né, a ser seguida na construção do texto. Qual foi a grande inspiração? Eu acho que, eu sou uma pessoa, não sei se isso é bom, eu me deixo muito, não totalmente, mas assim, as fontes me conduzem.
assim, o que eu tinha majoritariamente em termos de documento nos 150 anos eram documentos administrativos de marcos de gestão. E aí eu falei assim, bom, era tanto caminho, por exemplo, se cada uma de nós, vocês, forem escrever a história do Instituto, vocês vão buscar um caminho. Sim. Vão fazer uma pergunta, né? Vão discutir, eu quero discutir a questão das meninas no Instituto, eu quero discutir a questão dos surdos que têm outros comprometimentos, como é que foi isso na história do Instituto? Eu vou discutir, sei lá. Eu achei que o eixo das gestões ia me organizar um pouco e eu ia poder tratar de muitos temas se eu seguisse esse eixo. Não é um trabalho, é um trabalho de edição comemorativa, então precisa ter uma linha. Claro que isso não esgota, ao contrário, eu quero só que seja assim, um ponto de partida para tantos que se interessem por essa instituição. Então, eu achei que o eixo das gestões, pegar as gestões, estavam... Entender como é que aconteciam, né? Né? Sim. Como eram administrados, né? Isso te deu um caminho para essa construção. E a gente imagina que a construção desse acervo, ele propiciou o início de vários estudos da educação de surdos. Sim. Dentro da comunidade surda, né? Que surgiram após a construção desse acervo. A senhora conhece algum grande trabalho que tenha sido feito? Muitos trabalhos. Eu fiquei impressionada com esse dos 150 anos já, porque assim, quando eu produzi, assim, eu estava fazendo um trabalho de falar um pouco da instituição, de divulgar e tal, mas houve um interesse muito grande, tanto que saiu uma primeira edição, depois saiu uma segunda edição, e aí eu sentia, pela procura, né, de vários pesquisadores, trabalho, artigo, dissertação de mestrado, tese de doutorado, muitas, vocês podem entrar aí no Google acadêmico e tal, no CEA, como você tem trabalhos que partem de documentos a partir dessa divulgação do nosso acervo, do acervo histórico do INES, né? Nossa, quanta importância, né, professor, esse trabalho. Isso deve ser uma delícia, né, para você, historiadora. Nossa, ter organizado esse acervo e hoje servir de fonte para muitas pessoas. São os frutos do trabalho. Para mim mesma, né? Eu mesma pesquiso, eu sou uma pesquisadora daqueles espaço. Da própria pesquisa. Isso é muito legal. Professora, na sua visão, qual foi o grande marco histórico, um dos grandes marcos históricos que propiciou essa mudança na educação de surdos, onde o surdo ele passou de agente passivo da sua educação e começou a ser protagonista dela? Olha, é uma pergunta que não é fácil de responder. Imagina. Se a gente se remete aos surdos franceses, porque a gente estuda muito aqui no Brasil, também a nossa referência muito grande é a França, o Instituto Francês, de onde veio o E. Você vê, na década de 20, do ano de 1820, 1810, você já tinha a Sociedade dos Amigos dos Surdos Mudos na França, com publicação, né? Era um almanaque, então publicava, eles registravam aqueles jantares que eles faziam em homenagem ao Abade Letê, que foi um religioso que aceitou e trabalhou com a língua de sinais, reconheceu, enfim. E você tem várias produções de surdos no século XIX, né, nessa posição de protagonistas da sua própria história. Então, você tem Berthier, você tem uma série de surdos, né, o Pélissier, franceses, que eles produziam livros. Então, assim, isso na França, a gente conhece essa história. Aqui no Brasil, a virada que a gente chama de... É claro que o reconhecimento da língua de sinais, né, a língua de sinais nunca deixou de existir no Instituto, ela sempre circulou. Mas, oficialmente, como projeto, é recente, dos anos 80 para cá. Né? A gente teve a pesquisa
de pesquisa de alternativas educacionais, que por acaso eu até coordenei há muitos anos, começou em 1986, mais ou menos, que ali já tinha comunicação total, né? E os pais que optavam, a gente fez uma pesquisa com 3 alternativas metodológicas, né? Uma mais com foco na aquisição de linguagem oral, a comunicação total, e um grupo de controle que era mais ou menos para se fazer ali a condução científica daquela organização de pesquisa. Então, quem aderiu à comunicação total, os pais tinham que fazer curso de Libras, aí a gente, né, convidou profissionais surdos. Então, essa entrada no Instituto da língua de sinais, não mais como, não clandestina, né, eu até usei já esse termo, clandestina em relação à sala de aula, né, mas já na sala de aula, como projeto estruturado, eu acho que proporcionou essa grande mudança. E algo que os surdos já estavam há muito tempo lutando por isso, né? Sempre os movimentos sociais, eles fazem a luta, mas a consolidação dessas lutas vem tem um tempo, né, entre o processo da luta e a consolidação. Tanto que, por exemplo, o decreto 5626 é muito parecido, né, com o documento que os surdos escreveram no Congresso Internacional de Bilinguismo em Porto Alegre, em 99, que é a educação de surdos que nós queremos, né? Então, eu acho que essa virada, eu acho que a gente situa nas últimas décadas, assim, mais ou menos, essa virada e essa consolidação. E mais, a entrada deles em massa, nessa perspectiva, né, no Letras Libras, o Pedagogia Bilíngue, e a possibilidade de entrar em concurso público. Eu, como diretora do INES, eu fui diretora, não sei se todos sabem, de 2011 a 2014. Inclusive, quando e eu nós consegui... éramos alunos. Quando nós éramos alunas, a senhora era diretora. Então, e aí eu consegui negociar com o MEC um número muito grande de profissionais surdos para um concurso público, né? Então, entraram quase 40 professores surdos. Então, isso foi muito bom, né? Né? Ajudou nesse protagonismo, né? Agora, assim, a gente tirando um pouco da questão da historiadora e indo um pouco para a sala de aula, né? Você que é professora do INES, é professora de História. Como é que você trabalha história de surdos com os surdos? É maravilhoso. Quer dizer, eu falo maravilhoso porque, assim, não é claro, né? O professor também gosta, precisa ter o prazer, né, na sua prática, mas é porque eu trabalho com documento, né, Flávia? Você sabe. Sim. Então, assim, assim, é uma experiência muito rica, não só para os surdos, mas para os ouvintes também. Então, você pega um documento, por exemplo, o relatório do UE, o primeiro documento em que o UE, o fundador do Instituto, francês, professor, né, se propõe a criar uma escola para surdos no Brasil. Né, chama-se Relatório ao Imperador. Então, a gente vai trabalhar, eles olham assim, a versão francesa, porque o documento é em francês, depois traduzido, mas você lidar com aquele documento, entender como se constrói a história e o próprio trabalho do historiador, é isso que me interessa. Não adianta eu chegar e falar assim, leia o capítulo da página tal, a minha tese de doutorado, o artigo não sei o quê. O meu trabalho é processo. Eu quero que eles entendam como é o trabalho do historiador, como eu faço esses livros. Como é que eu faço esses livros? Né? Mais ou menos a pergunta que você fez, né, para mim. Tamo. É difícil mesmo, professora. Não lhe culpo. Eu sabia que eu ia apanhar. Se esquecer, faz o sinal. Pronto. Mais fácil. Então, assim, por dentro. Então, você fala assim, nossa, aí eles vão trabalhar, por exemplo, o projeto pedagógico do Instituto de 1934, discricionário por gênero. Então, você tinha um currículo para as meninas, um currículo para os meninos. Aí eles olham assim, nossa, a conformação das turmas, mas não sou eu que estou falando, é o documento. Isso, e aí também, ao mesmo tempo, né, eu trabalho metodologia de pesquisa, como se faz uma pesquisa, aí a gente sai um pouco
a gente sai um pouco dessa insegurança que o aluno tem, de uma maneira geral, sub-ouvinte, que vai buscar, às vezes, trabalhos prontos na internet, ou copiar. Nada disso, é tudo, a pessoa tem que fazer, fazer ali junto. Eu falo para eles, eu quero aprender com vocês. Então, às vezes, eu dou um estudo de fotografia, eu pego 3, 4 imagens e a gente vai fazer um trabalho naquela aula sobre aquelas imagens, o que aquilo fala do Instituto, o que aquilo fala da educação de surdos. Então, é uma aula bastante ativa, uma aula participativa, não tem... É uma aula significativa, né? É a história deles, né? Sendo contada pelas imagens, pelos documentos, né? Então, assim... A experiência, por isso que a pergunta é dos surdos, mas a experiência com ouvintes também é muito interessante. Os ouvintes também, eles ficam assim, nossa, Solane, professora, eu nunca... Eu sempre achei a história chata, não sei o que dizer. História a gente acha que é saber datas, né? Está bem além disso, né? Eu vou fazer uma por exemplo, durante muito tempo, e acho que ainda, né, o aluno vai aprender história do Brasil e fala assim, quem foi o escrivão da frota? Pero Vaz de Caminha. Aí a professora explica isso. Aí na prova a professora vai falar assim, Pero Vaz de Caminha foi... pontinho, pontinho, escrivão da frota. O aluno não sabe o que é frota. Se o nome dele é Pero, Antônio, Joaquim, não quer dizer nada. Então, nada disso me interessa. O que me interessa é a carta. Esse é o meu trabalho. Entende? É a carta, é o documento que o Pero Vaz de Caminha escreveu no primeiro momento em que os portugueses chegam ali na Bahia e os índios, e aquele encontro, eles dizem, a Índia fugiu para dentro. É isso que interessa, é o documento. Sim. Então, o meu trabalho não é o Pero Vaz de Caminha, nem se ele é o escrivão da frota, mas é pegar essa carta, né, que é o documento, é o marco, né, um documento, talvez, mais importante no início da história do Brasil, e é sonegado aos estudantes brasileiros, de uma maneira geral, porque ele tem que saber que o nome do sujeito não é Pero Vaz de Caminha, francamente, né? Então, é isso. Eu acho que é ter sentido. Gente, olha só, sub-ouvinte, olha só, vocês sabiam que quando os portugueses chegaram aqui, tinha um sujeito que ficava anotando tudo, e ele anotou tudo, é quase um zap. Ele falou, olha, aí o aluno vai ficar interessado, não vai ficar jogando bolinha de papel um no outro, não sei o quê. Então, a gente também precisa entender qual é a real importância dessa carta, né? Não, na verdade, isso é uma aprendizagem significativa. Não é? Claro! Eu quando me disseram hipotenusa, abscissa, eu achava que eram deusas gregas, aquilo era uma confusão na minha cabeça, entendeu? E as preposições, eu me lembro que eu tinha que ter um tempo para falar antes, até após, com conta, desde exatamente. É quase aquela propaganda do sanduíche daquela marca famosa aí, né? Que a gente tinha que decorar os ingredientes para poder ganhar de graça. Então, assim, é uma decoreba. Aquilo que a gente oferece ainda, né, para os estudantes brasileiros é muito ruim, para surdo ou para ouvinte. Então, acho que a gente tem que ter também, porque não é só a língua, né? A forma. Estratégias interessantes de sala de aula. Então, para mim... E, assim, também é muito interessante essa troca como professora, né? Porque, assim, de repente a gente tem professores assistindo, né? E percebendo como você pode ensinar história, né? Ou até outras matérias de formas diferentes, né? Eu fui professora mediadora e fui professora também de uma turma lá no INES, né? E essa turma era de EJA, né, de jovens e adultos, primeiro ano, mas eles realmente não conheciam português, mal sabiam Libras, né, então a comunicação era bem difícil, eles estavam aprendendo tudo, era um mundo novo. E eu lembro de uma aula sua, né, que a gente levou a turma, não só o primeiro ano, mas levamos o primeiro, segundo, assim, algumas turmas lá para a biblioteca, né, onde você estava ensinando, estava mostrando, na verdade, esse livro dos 150 anos, né?
E assim, eu fiquei um pouco no início meio acanhada a sua aula, né? E a gente, né, para poder entender, para poder mediar também, né, esse contexto, né? Porque eu não sou professora de história, né? Então, assim, eu me lembro que as crianças, aluno, a gente acha que é criança, né? Mas eram adultos, jovens e adultos, né? E eles ficavam abismados, né? Pegando o documento, eles mal sabiam, conheciam o que era, né, o livro, página, né? O número da página, né? Então você ia dando as dicas e parecia, na verdade, uma brincadeira, um pique-esconde ou algo desse tipo, que eles tinham que encontrar um tesouro e eles acabavam encontrando, que era a história deles, né? Você lembra dessa aula, professora? Eu lembro, Flávio, eu lembro muito. Na verdade, eu acho que estava eram 2 ou 3 turmas, porque ficou ali naquela sala principal do acervo, os meninos ali, e eu acho que havia uma excitação muito positiva dos meninos manipulando um livro sem medo, porque existe uma barreira do surdo com o livro, como se aquilo não fosse... Para eles, né? Exatamente. E eles estavam orgulhosos com o livro na mão, e aí eu criei algumas atividades, e também para a cultura do livro. Como eles não têm acesso, a escola também não produziu essa cultura do livro para o surdo, né? Então, como se que o livro tem páginas, 48, 49, 50, 51. Aí eu dizia assim, página 79, o que você está vendo? Aí ele corria na página 79, é uma foto de aluno, mas que foto é essa? Que ano? Aí ele tinha que buscar embaixo a informação, 1922, aí eles faziam... Nossa, foi uma coisa muito bacana, Flávio. Foi muito legal. E assim, eu lembro que, acho que algumas páginas desse livro tem, né, algumas fotos imagens, né, já do início da Libra, se eu não me engano, se me desculpe, do Flauzino, né, e eles ficaram encantados, o C era de uma forma, o D era de outra forma, e eles ficaram, nossa, isso foi muito legal, né, para eles pensarem que... Eu não lembrava dessa parte. Eu lembrei agora. Como é bom fazer essa construção coletiva da memória. Essa parte do Flauzino é um livro... produzido no Instituto no século XIX, 1800 e tal, que é uma cópia exata de um livro de um surdo francês, que é uma iconografia dos sinais. Então, vocês têm assim, sinais do cotidiano, sinais da escola, e eles ficaram encantados manipulando aquele livro, que, por exemplo, água, o sinal era assim, ó, de você tirar água do poço, e hoje a água é assim. Exato. Café, no século XIX, era assim. Hoje, o sinal café é assim. Então, é muito interessante você ver o menino vibrando com algo que sempre lhe foi sonegado, que é acesso ao livro que tem dentro. Porque, por exemplo, nós ouvintes, né, quando a gente se depara, por exemplo, nesse texto da Cecília Meirelles, né, às vezes eu dava uma trancada aí, mas é porque assim, as palavras estavam escritas de forma diferente, né? Exato. Então assim, eu lendo isso me recordou porque a gente constrói isso, né? A gente sabe, quando a gente estuda português, a gente vê essa mudança, né? A língua é viva, né? Ela vai se modificando, né? Então, assim, isso, por que eles também não podem saber, né, que a língua de sinais, né, também é viva, ela vem se modificando e ela vem melhorando, né, e assim acontece com as línguas. Olha, tem um exemplo ótimo. A primeira associação de surdos que eu encontrei no Brasil é de 1913. E aí tem uma publicação de uma revista, era uma associação evangélica, de apoio aos surdos, enfim. E o nome da revista é Éfata. Né? Éfata. E ela é escrita com PH e FH. E TH. Tem H e tem 3 Hs. No F. É PH no lugar do F, né? PH. TH. Então, não se escreve mais assim. Então, assim,
E eles perguntam como, estranho, como? Aí antigamente, farmácia era com PH, então, e tal. Igual comparando Libras. Exato. Né? As culturas se misturam, né? Porque o surdo está no Brasil, ele está em contato com tudo isso, né? Isso é muito interessante. Deixa eu ler aqui uma mensagem da Renata, muito interessante, né? Ela coloca assim: para mim a Libras ultrapassa a barreira do surdo. Tive um aluno TEA na educação infantil que tinha sensibilidade a sons e palmas. Então os alunos aprenderam que poderiam bater palmas através da Libras, né? Assim esse aluno participava com a turma e ficava muito feliz. Olha que legal, maravilha, né? Renata, eu concordo plenamente com você. E acho assim, uma língua não tem uma circunscrição. Por exemplo, o alemão não é só o alemão que fala alemão. Não é só o inglês ou o americano ou países de língua inglesa que falam inglês. Então, assim, não são só surdos que falam e que podem usar essa língua. A língua é uma produção cultural humana, naturalmente de um determinado grupo, mas e os falantes que não são ouvintes? Os codas, as crianças que são filhas de pais surdos, que têm essa língua de sinais também como primeira língua. Exato. E às vezes, eu tô conversando até informalmente, ou com um amigo, na minha família, enfim, em alguma situação, e às vezes eu quero falar uma coisa, a palavra vem a Libras e não vem em português. Entende? É mais ou menos o que a Renata fala, assim como o menino dela também se expressou melhor em língua de sinais, que bom, é uma língua que a gente domina e faz o que com ela? Não é propriedade do sul, nem do Exato. Línguas não tem propriedade, não tem, é um artefato da cultura humana, né? Pois é. Da humanidade, né? Lógico. Professora, na sua jornada profissional, a gente já está em ritmo de fechamento, na sua jornada profissional, qual foi a história que mais marcou a sua vida? Ou uma das, né? Porque de repente é de uma das, né? Eu vou contar, uma das, são muitas, mas eu vou contar uma história. Nossa, são tantas. Muitas. Eu tenho até um roteirinho, porque eu pensei até um dia em deixar isso como se fosse um livro, escrever. Vou destacar uma, que é pra gente fica como uma reflexão. Eu estava orientando um trabalho de uma pessoa surda, né? Orientando um trabalho. Não me lembro se era artigo, se era TCC, ou se era mestrado, enfim. E eu conversando, e ela muito sensível à produção escrita, uma pessoa surda, né? E eu dizia assim, escreve, fala o que você... Conta a sua história, para começar a construir o trabalho acadêmico e tal. E aí ela começou a contar uma história para mim, do que ela lembrava, uma das últimas, últimas não, as primeiras, últimas no sentido de andar para trás, mas as primeiras lembranças que ela tem. Então ela disse, vivia numa família ouvinte, e ela dizia assim, que as pessoas, ela estava na escola e as pessoas vinham conversar com ela, com aquelas bocas falantes e ela sem entender nada. E às vezes ela ficava incomodada não só com isso, mas com alguma outra coisa que ela queria falar. Sei lá, passou o Papai Noel, ela queria falar que o Papai Noel passou e que ela queria um presente, qualquer coisa que uma criança, qualquer criança, né, gostaria de se expressar ali num coletivo, na primeira experiência social. E ela quem está, não sei se quem está me ouvindo, mas quem está vendo também, e ela disse assim para mim, eu jamais vou esquecer disso. Eu falei assim, e aí, como é que você fez? Ela falou assim, muito nervoso, porque ou seja, ela queria falar e ela não tinha meio para falar tudo que ela queria falar. Então a gente pensa que os surdos
são pessoas que não têm aqui, tá tudo, a mesma experiência que a gente tem, os surdos têm, mas isso é da língua, né? Você ser exposto a uma língua, a língua portuguesa e a língua de sinais. Então, ela me passou e passou a ela naquele momento, ela até se emocionou, né? E eu também, porque veio muito forte, ela dizendo que ela queria conversar, ela queria falar, mas ela não tinha como falar. Eu achei isso muito forte, isso nos ajuda muito a seguir pensando. Sim, é verdade, né? Nossa, professora, acho que a gente ficaria aqui a noite toda conversando. Para fechar, a última pergunta. O que a senhora acha que a educação de surdos precisa hoje? Olha, qualquer processo educacional, de qualquer segmento social, não pode ser uma ilha. A ilusão insular, né, de você achar que, bom, eu vou dar uma língua de sinais, vou dar, né, geralmente assim, eu vou dar a língua de sinais, vou conceder, né, e tal. É preciso o trabalho social do entorno, é preciso que haja acesso aos bens culturais, né, é preciso que o surdo tenha garantido acesso ao museu, às palestras, ter acesso à televisão, por legenda, por língua de sinais, porque senão ele fica só na escola, geralmente numa sala de aula, com um intérprete, e muitos deles chegam sem a língua de sinais, enquanto a professora está dando aula de português, história, geografia, não sei o quê, o intérprete ainda está lá, no momento, ensinando libras para ele poder chegar a esse conteúdo que o intérprete vai interpretar da professora. Então, isso ainda é muito lento, Então, assim, é preciso que se crie, espero que a TV Inis volte, e outras iniciativas, não só da TV Inis, mas com outras iniciativas, canais de televisão, programas em língua de sinais e legendado, para que ele tenha acesso aos bens culturais, a herança da cultura humana, e acesso também àquilo que se produz academicamente, né? Porque o conhecimento, numa faculdade, vocês estudaram lá, quer dizer, os alunos, você tem pouquíssima produção em língua de sinais. Sim. Acesso aos autores, Paulo Freire, Foucault, todos os autores que circulam dentro de uma faculdade de pedagogia, não tá em libras. Tá na língua oral, na língua portuguesa, no caso traduzida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um investimento muito grande de acesso ao conhecimento e pensar como se dá esse acesso. Trabalhar o entorno. Se não, veja, a sala de aula inclusiva, ela pode ser uma metáfora e uma ilusão insular que o surdo vive. Bom, ele está incluído, ele está dentro de uma sala de aula com uma turma de ouvinte, ele é surdo, ele tem um intérprete, e o intérprete fica ali o tempo inteiro, e aí pronto, está tudo resolvido, está nada resolvido. Voltamos para a ponta do iceberg, isso é um comecinho de alguma coisa, mas tem que puxar isso tudo, porque é muito mais. Não pode ser só isso. E não é só isso. E as pessoas precisam entender que o intérprete está ali para traduzir o português para a língua de sinais. Ele não é um professor, ele é um intérprete. E aí, mas ele acaba assumindo essa função. Não é bem assim. Ele acaba tendo múltiplas funções. Verdade. Em função dos surdos que chegam nas escolas e ainda não tem língua de sinais, porque falta política linguística. Exato. Então, acho que agora os surdos tiveram agora uma vitória muito grande, né? Lideranças surdas, Patrícia Luiza, Rezende e outras lideranças conseguiram alterar a LDB e tirar a educação de surdos da educação especial e para a educação bilíngue. E defendendo as escolas bilíngues. Que bom! Vamos apostar como se constrói isso, como o poder público vai financiar essa grande iniciativa. Exato. Porque senão... porque esse documento chega para nós e a gente não sabe o que fazer, como vai fazer. Foi pensado antes, como foi pensado. Mais para essa escola, né? Exatamente, isso aí. Então, é sempre um canteiro. Eu costumo brincar que a educação de surdos é um grande canteiro de obras.
Estamos em obra, estamos construindo. Mas o que é bom é que nós não estamos parados. Com todos os conflitos, com todas as dificuldades, com todas as linhas de pensamento diferentes, mas eu acho que a gente está em movimento. Que bom, isso é importante, né, professora? Então, aqui a gente vai finalizando, agradecendo tanto a sua presença aqui, professora. A gente está muito feliz de ter você com a gente, né? Que a gente construiu um pouco da nossa trajetória acadêmica e profissional, né? Lá no INES, com você, com tantos outros, né? Professores que nos abriram, eu estou falando pessoalmente, assim, entre eu e Tâmara, porque estudamos no INES, né? Essa nossa trajetória de iniciante de educação especial, inclusive de surdos, né? E a gente queria agradecer a sua generosidade de compartilhar com a gente tanta história, tantas histórias, né? Muito obrigada, professora. Nossa, assim, eu que agradeço, foi um prazer. Queria parabenizar mais uma vez a iniciativa de vocês. É sempre uma porta que se abre, né? E os surdos vão querer entrar daqui a pouco. Ai, tomara, né? Porque a área da surdez é a nossa queridinha. Estamos com o compromisso de legendar. E queremos agradecer também imensamente a professora Ilma Ribeiro, tá, que fez a ponte e nos ajudou nesse convite, a professora Solange, que tem nos ajudado bastante no Educast, é uma colaboradora, parceirona. A professora Ilma, ela vem junto com a gente desde a nossa graduação, então a gente está sempre buscando lá. Graças a Deus ela tem sempre essa generosidade, está sempre... É professor, né? Nós somos professores, eu acho que a gente faz isso pelos nossos alunos, né? Então, assim, esse canal, o Educast, acho que ele foi criado mesmo com esse intuito, sabe, dessa troca, né? Essa troca de experiência entre professores, mas que também não fique só entre a gente, né? Que pais, responsáveis, curiosos, né? Pessoas interessadas em educação e assim, o nosso compromisso é trazer pessoas que falem a verdade, né? Que falem mesmo da construção da educação, da cultura do nosso país e até, de repente, de outros, quem sabe, né? Mas, assim, com seriedade, com amor, né? A gente vê tanto amor na sua fala e a gente quer agradecer novamente, a gente vai ficar aqui agradecendo. Não, um prazer enorme. Também quero dizer a vocês também que eu sou, assim, uma admiradora da Irla. Eu acho a Irla uma excelente profissional, uma excelente figura humana. Nossa, eu tenho o maior respeito por ela, pelo conhecimento dela, pelo saber dela, né? Também sempre assim daquele jeito dela, muito muito simples de ser, né? Sem pompa e circunstância, né? Que isso, aquela calmaria. Até para chamar a nossa atenção, ela é calma. Mas sempre muito calma e firme, né? Nos seus Exato. Gente, olha, foi um prazer, eu espero que... Peço desculpas porque eu não tenho um raciocínio assim muito linear, então vai puxando as histórias. Não, isso aqui é uma conversa, exatamente. As perguntas vão surgindo, a gente vai trocando, isso aqui importa. Essa aqui é uma conversa mesmo, né? Para a gente divulgar e conversar sobre esses conteúdos de educação. Muito obrigada, professora. Agradeço a todos que assistiram e ficaram conosco até agora. Obrigada pelas pessoas que comentaram aqui no chat. A gente não consegue dar o tempo todo, né, ficar o tempo todo olhando, mas assim, a gente conseguiu ver que as pessoas estão participando. E lembrar também, professora, de convidar que sábado a gente tem a nossa entrevista com o professor José Pacheco. Né? A gente vai falar também sobre a educação, de repente Escola da Ponte, as comunidades de educação, um material muito legal que esse professor vem desenvolvendo aqui no Brasil, muito interessante. Convido a todos para assistirem, sábado, dia 18, às 5 horas. Tá? Muito obrigada, professor. Gente, obrigada também. Boa noite para o público. E contem comigo. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.